Ok, então, espero que esteja tudo bem aí com a apresentação e eu vou, então, seguir esta apresentação aqui. Nós temos um tempo, junto com o Toninho, para apresentarmos para você que nos assiste nesse momento as principais mudanças e alterações que houve, né, no texto da nova NR18. Algumas pessoas, alguns colegas que me antecederam aqui, trouxeram algumas palavras sobre esse novo cenário, né, em que nós nos inseriremos, né, a partir de janeiro de 2022, a partir do ano que vem, com a entrada em vigor do novo texto da NR18. Esse novo texto, muito mais, digamos assim, muito mais enxuto, né, do ponto de vista, inclusive, quantitativo. O texto atual, eu vou chamar de velha norma, mas ainda está em vigor, ele tem quase 40 itens, capítulos, digamos assim, e nós reduzimos na alteração do novo texto, nós reduzimos para cerca de 15, 16 itens, né? Então, houve uma redução significativa do ponto de vista quantitativo, mas não houve redução do ponto de vista qualitativo, né? Nós não abrimos mão na nova regulamentação dos princípios básicos de segurança. O princípio do planejamento, ele é o norte do novo texto da NR18. Portanto, se nós conseguimos reduzir significativamente a quantidade de itens nesse novo texto da norma, do ponto de vista da segurança, não houve redução nos princípios da segurança do trabalho, né? Então, o novo texto, ele simplifica, ele permite a você que atua no setor da construção especialmente, implementar a sua disposição de forma muito mais simples, né? O objetivo era esse, e eu creio ele foi alcançado. Então, para falar aqui das principais mudanças na legislação que regulamenta o ambiente de trabalho, especialmente o setor da construção, eu trago aqui inicialmente um histórico legislativo, normativo, dessa regulamentação da segurança do trabalho. Um marco dessa regulamentação, né, se deu em 1977 com a publicação da Lei 6.514, que alterou o capítulo 5 da CLT. Né? Ele traz lá, se você observar hoje lá na CLT, o capítulo 5 traz disposições sobre segurança do trabalho. Mas, logicamente, o Congresso Nacional não poderia discutir ali detalhamentos de como implementar, por exemplo, uma CIPA. E o Congresso, então, delegou esta competência para o antigo Ministério do Trabalho regulamentar. E 6 meses depois da publicação da Lei 6.514, houve a publicação de 28 normas regulamentadoras, publicada pela conhecida Portaria 3.214. Então, claro, foram publicadas 28 normas regulamentadoras, entre elas a NR18, que regulamentava, ainda que de forma incipiente, as condições de segurança, as condições de trabalho no setor da construção. Flávio, né? Oi. Flávio, só uma observação. Coloca a sua apresentação no modo apresentação para ela contemplar toda a tela. Isso. Mas ela está aparecendo para mim no modo apresentação. Não, para nós não estava só no primeiro slide. Então, eu vou fechar minha apresentação e vou abrir novamente, ok? Tá. Isso, agora está. Está agora? Sim, pode passar os slides. Agora está aparecendo no modo apresentação. Isso. Finalmente. Aí, agora está. Obrigada. Nada, eu que agradeço e peço desculpas a você que está nos assistindo aí, né, por não estar inicialmente nesse módulo apresentação. Vamos lá, senão ia ficar prejudicada aqui a minha participação. Mas, enfim, então, como eu estava dizendo,
de forma incipiente, houve essa regulamentação e os anos foram se passando, novos processos construtivos foram sendo incorporados pelo setor da construção e houve, portanto, a necessidade de uma adequação no texto de 78. E em 1995, em maio, mais precisamente de 1995, foi publicado o atual texto que nós temos hoje em vigor. Logicamente que de lá para cá houve algumas modificações, não é? Mas a base do texto que nós temos hoje, ele é de 1995. E veja, embora esse texto tenha trazido significativa contribuição para as melhorias da condição de trabalho no setor da construção, ele se tornou, esse de 1995, que, repito, ainda está em vigor, ele se tornou um texto carente de disposição que não contempla novos métodos construtivos, novas tecnologias que foram inseridas no setor da construção. Daí a necessidade real de uma modificação no atual texto da norma. O atual texto da norma não trata, por exemplo, de formas deslizantes, não trata, por exemplo, de edificações com fachada em pele de vidro, não é? Ela não lhe permite, se você for construir uma edificação com pele de vidro, por exemplo, você quiser aplicar o atual texto da norma, você vai ter dificuldade, porque o atual texto da norma determina, por exemplo, que você precisa colocar plataformas de proteção principal, secundárias, terciárias, né? O que não cabe, do ponto de vista literal, não cabe numa edificação projetada com pele de vidro, né? Ou seja, onde você não tem um fechamento da periferia da edificação na medida em que a estrutura vai sendo edificada. Portanto, é um texto que necessita, sob esse aspecto de uma adequação, ou necessitava, né? E ele traz também uma regulamentação em nível de detalhamento que não justifica. Ele amarra os profissionais de segurança do trabalho, ele amarra o profissional, de modo que o profissional ele é obrigado a fazer aquilo que está ali estabelecido na NR 18. Ele não pode projetar medidas alternativas de segurança se aquelas medidas lá previstas na NR 18 forem possíveis de serem instaladas naquela edificação. Então, o atual texto não permite aos profissionais de segurança do trabalho desenvolver projetos alternativos. Você pode dizer o seguinte, mas Flávio, você está dizendo algo que conflita com as soluções alternativas de segurança. Mas, do ponto de vista literal, você que está me assistindo nesse momento, se você for verificar, a solução alternativa que está lá no atual texto da norma só permite você fazer uso delas se aquilo que está estabelecido na norma não poder ser implementado no canteiro de obra. Então, se naquela edificação com pele de vidro, por exemplo, você pode colocar plataforma de proteção, a norma, em tese, não permite você projetar soluções alternativas. Né? Então, você fica limitado ao que a norma estabelece. A norma determina, por exemplo, em nível de detalhamento que você precisa ter saboneteira, que você precisa ter alguns dispositivos, né? E, no nosso entender, não cabe a norma regulamentar. E aí houve, portanto, a necessidade de uma alteração, de uma adequação. E aí veio, né, esse novo texto da norma, que está aprovado. Ele foi discutido em 2019, foi criado um grupo de profissionais para discutir, para propor um novo texto. Esse texto foi proposto e depois debatido de forma tripartite, ou seja, pelos trabalhadores, pelos empregadores, pela Secretaria de Inspeção do Trabalho. Foi debatido e, aliás, foi aprovado de forma tripartite, de forma unânime, ou seja, um texto que agradou aos trabalhadores, aos empresários e ao grupo que representa o governo, né? E esse texto foi levado à CTPP, que é a instância máxima para aprovação ou reprovação dessas propostas, aprovou-se também esse texto, e ele foi publicado, né, em fevereiro de 2020, por meio da portaria 3.733. Essa portaria dizia que esse texto entraria em vigor um ano depois, ou seja, fevereiro de 2021. Não sabíamos nós que entraria uma pandemia, não é? Viria uma pandemia. Esse texto, aqui em breves palavras, foi levado para
foi prorrogada a sua entrada em vigor para 1º de agosto, né? E em função de algumas normas que ainda estão sendo discutidas e não foram ainda aprovadas, e para que entre em vigor um pacote maior de normas, essa prorrogação, essa entrada em vigor que se daria dia 1º de agosto, foi prorrogado novamente para 3 de janeiro de 2022, portanto, isso se deu agora na última reunião da CTPP, portanto, dia 3 de janeiro de 2022, nós teremos um novo texto da norma regulamentadora de número 18, que vai trazer impactos extremamente relevantes para o setor da construção, porque ele tem um fundamento básico, que é o planejamento das suas ações de segurança no canteiro de obra. Flávio, mas você não pode dizer que o atual texto não está fundamentado no princípio do planejamento. Até está, dá para a gente dizer que ele está, mas ele traz tanta burocracia, tanta dificuldade na sua implementação e, aliás, na compreensão do que é exigido dos atores, que as pessoas acabam por não implementar. O que a gente precisa é de uma simplificação. Eu quero fazer tudo, mas desde que eu consiga compreender e que seja simples de ser implementado. E aí eu estou disposto a fazer tudo. Eu imagino que todos nós pensamos desta forma, não apenas em relação às questões de segurança no trabalho, mas em relação à questão tributária, à questão de tecnologia. Estou disposto a fazer tudo, desde que eu consiga fazer, que seja simples, relativamente simples. E nós entendemos que o novo texto traz este novo cenário para o setor da construção. Eu vou trazer aqui alguns cenários que nos levaram a promover essas modificações. Por exemplo, este cenário aqui era um cenário, em tese, era um cenário antes de qualquer regulamentação, né? É um cenário que não oferece, que não respeita, melhor dizendo, os fundamentos da República Federativa do Brasil, que estão contidos lá no artigo 1º da Constituição Federal. No inciso 3 do artigo 1º diz que é fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. Se eu consigo cumprir o fundamento que está no inciso 4, que é livre iniciativa, ou seja, empreender é livre no Brasil, eu não posso empreender e não respeitar, ou seja, eu não posso fazer uso do inciso 4 como fundamento da República, não é? Eu não posso fazer uso desse fundamento e não respeitar o fundamento do inciso 3º, que é a dignidade da pessoa humana. Então, eu tenho que respeitar todos os fundamentos da República. A pretexto de empreender e obter uma remuneração sobre aquele capital investido naquele empreendimento, eu não posso expor as pessoas a uma condição como esta que está aparecendo na nossa tela aí. Isso não... Eu, por exemplo, teria sérias dificuldades de utilizar esta instalação sanitária ou este alojamento. E você que está me assistindo nesse momento, eu tenho certeza que também teria sérias dificuldades para fazer uso destas instalações. Então, isso, em tese, é o que nós tínhamos antes de qualquer regulamentação. Você pode estar dizendo, Flávio, você está de brincadeira. A gente ainda encontra isso aí hoje. Sim, a gente ainda encontra, mas a gente não encontra mais como regra. A gente não encontra mais este cenário nas empresas que os nossos... as pessoas que estão nos assistindo nesse momento representam. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo nesse momento, nas obras que você atua, este cenário ficou para o passado, não existe mais. Isso é favas contadas, né? Como eu disse e repito, ainda encontramos situações como essa, mas ela não mais faz parte de um setor, vamos dizer, formal, representado pelo Sinduscons, pela CEBIC. Isso a gente encontra mais como exceção. E vamos combater cenários semelhantes a este. Portanto, livre iniciativa, empreender é um fundamento da República, mas é fundamento da República, repito, a dignidade do trabalhador. É lógico que depois nós tivemos e temos, e eu quero acreditar que é assim, cenários hoje como esse que está aí, né? Sob o manto do atual texto da NR18, e ele foi importante, né? Nós temos hoje um cenário como este que está aí, áreas de vivência mais ou menos como esta que está aí, né? Mais ou menos como esta que está aí, que oferece uma condição mínima de conforto, de segurança, de privacidade para as pessoas que atuam no setor da construção, para os trabalhadores, respeitando, como disse, o inciso 3º do artigo 1º da Constituição Federal da República Federativa do Brasil.
Agora, ainda sob esse manto do atual texto, nós ainda encontramos situação como essa, né? A atual norma ainda permitia, até 2015, a utilização de elevadores a cabo, com cabo único, que utilizado numa obra em Salvador, né, e por absoluta falta de uma gestão adequada, né, desse equipamento, provocou este terrível acidente, onde 9 trabalhadores morreram. Agora, no mês de agosto, fará 10 anos deste acidente. Eu tive a oportunidade, lá estava, não é? Tive a oportunidade de chegar até este canteiro de obras, e quando lá cheguei, por volta de 7h30 da manhã, nós não sabíamos quantos trabalhadores estavam debaixo desta lona. Alguns diziam 5, outros diziam tem 11, outros diziam tem... Enfim, e aí quando mais tarde a polícia até começou a retirar os corpos, nós contamos 9 trabalhadores mortos neste terrível acidente que houve em Salvador. Este acidente, inclusive, contribuiu, de alguma maneira, para a eliminação do elevador a cabo, com cabo único, no atual texto da norma regulamentadora. Então, a gente vai melhorando o texto da norma, né? E aí, eu me lembro que, quando eu cheguei nesse canteiro de obra, conversei lá com o proprietário, um cidadão com um coração generoso, né, um homem bom, o proprietário desta empresa, e eu o conhecia de outros eventos, né? Eu disse: o que foi que houve, seu Manuel? E o seu Manuel me disse: Flávio, muito, muito abalado, ele me disse: houve uma fatalidade. E aí eu, tempos depois, fui pesquisar o que é fatalidade, né? E fatalidade, está escrito aí no dicionário, diz que fatalidade é o destino que não se pode evitar. E aí eu disse, eu imaginei depois, que o que ocorreu naquele canteiro de obras não foi uma fatalidade, porque aquele acidente não era um destino que não se podia evitar. Muito pelo contrário, foi um evento que poderia ter sido evitado, portanto, ali não ocorreu uma fatalidade. Ocorreu um acidente de trabalho por absoluta falta de gestão adequada da manutenção daquele equipamento. Portanto, nós temos que romper com a visão que ainda é predominante no Brasil, do paradigma tradicional, que são as causas de acidentes são erros humanos, são falhas humanas. E aí me permitam compartilhar aqui, me lembro neste momento, e me permitam compartilhar aqui uma outra experiência que eu também vivia em Salvador. Eu estava passando numa calçada e estava com o telefone conversando com alguém, não me recordo, enfim, quem, e um portão que basculava sobre a calçada foi acionado lá dentro por uma senhora que havia guardado o carro, e o portão bateu na minha cabeça e sangrou a minha cabeça, e eu levei a mão, olhei para dentro daquele prédio, e aquela mulher dizia para mim: muito bem feito, porque agora vocês não prestam mais atenção por onde anda, ficam com este celular e não prestam mais atenção por onde anda. Ou seja, eu estava ali sofrendo uma dor, ensanguentado, e a senhora ainda colocou a responsabilidade em cima de mim, como se eu fosse o único ser humano desatento que passa sobre aquela calçada. Portanto, o erro não estava em mim, que sou desatento, porque você que está me assistindo também é desatento. A desatenção é da natureza humana. O problema ali estava no projeto do portão. Se aquele portão continuar daquele jeito, outros acidentes ocorrerão ali. Outras vítimas desse portão surgirão. Portanto, não dá para contar com a atenção humana, porque a atenção humana ela não existe em todos os momentos. Eu, por exemplo, ontem à noite estava eufórico. O meu Flamengo ganhou de 4-1 do Defensa e Justiça, que se classificou para quartas de final da Libertadores. Eu estava eufórico, né? E na euforia você muitas vezes não presta atenção no que está ao seu redor, né? Sujeito, portanto, a qualquer situação que ali está, e você não tem controle. Portanto, o problema não estava em mim, mas no projeto do portão. Então, é sob essa ótica, essa é a visão predominante, que o erro está sempre no cidadão, né? Quando o ambiente de trabalho é que está proporcionando aquele risco, né? Então, nós temos que buscar combater este princípio do improviso, o princípio da improvisação. E foi com base nesta perspectiva de combate à improvisação e implementação do princípio do planejamento que nós trabalhamos e
buscamos construir um novo texto da NR18. A nova NR18 ela está fundamentada no princípio do planejamento, ou seja, eu vou me antecipar a eventuais problemas, a eventuais riscos, a riscos potenciais, e já vou buscar as soluções para que, quando esses riscos surgirem, eu já tenha planejado a solução desse problema. Então, nós temos que combater o princípio da improvisação e implementar nos canteiros de obra, com base no novo texto da NR18, o princípio do planejamento, que está fundamentado no, como disse o meu antecessor, o meu colega antecessor, o engenheiro Quiomo, da Fiesco, ele disse, olha, o novo texto está baseado no PDCA, que nada mais é do que antecipação, reconhecimento e avaliação dos riscos, né? Controle desses riscos por meio de medidas de controle e o monitoramento. Quais riscos, Flávio? Os riscos ocupacionais que podem surgir no ambiente de trabalho. São esses os riscos a que os trabalhadores estão ou podem estar sujeitos no ambiente de trabalho. Os riscos relacionados a fatores ergonômicos, os riscos de acidente como choque, queda, soterramento, corpo. O nosso colega Rubens Patruni, ontem, não é, trouxe para nós aqui informações relevantes sobre acidentes de trabalho. Muitos ocorrem por soterramento, e nós precisamos nos antecipar a eventuais desmoronamentos, não é, de aberturas de vala, por exemplo, e buscar soluções para que esses acidentes não ocorram, acidente como ocorreu lá no Pará agora. E os riscos ambientais. O grande problema do atual... Então, eu estou correndo um pouco, porque aqui o tempo é escasso, mas, enfim, nós temos, então, que combater o princípio do improviso, que, com base nele, o acidente ou o evento adverso ocorre por falha humana, e, portanto, é uma fatalidade, e se é uma fatalidade, a gente não podia evitar, e se a gente não podia evitar, o cenário continua do mesmo jeito, basta eu substituir o trabalhador, vamos trocar o trabalhador, porque aquele que se foi no dia que tinha que ir, estava escrito o dia que ele tinha que ir, era ontem, era hoje, então não tinha o que fazer. Substitui ele e deixa o cenário como está. Esse outro vai também sofrer um acidente, e para massagear a nossa consciência, a gente diz que era o dia que o cidadão tinha que morrer, estava escrito, não estava escrito em dia que ninguém vai morrer. Não está escrito, o dia que fulano vai morrer está escrito. Se está escrito o dia que fulano vai morrer, para que você usa medidas de prevenção como cinto de segurança, plano de saúde? Não faz sentido, não é? Não faz sentido, deixa ocorrer as coisas aí, o dia que está escrito vai acontecer mesmo. Não podemos acreditar. Nós temos que acreditar que essas situações são evitáveis e, portanto, sendo evitáveis, não são fatalidades, não é? Pois bem, então vamos trabalhar sobre essa perspectiva, né? Agora, o atual texto da norma, embora ele tenha como fundamento esse planejamento, ele traz dificuldades para a implementação. Por exemplo, em projetos com novas tecnologias, novas metodologias construtivas, como eu falei no princípio, né? Pele de vidro, parede estrutural, parede com concreto, blocos de concreto armado, né? Pré-moldada. Então, como é que você vai colocar uma plataforma de proteção numa edificação como essa? Não faz o menor sentido. Mas se você olhar a norma diz que você tem que colocar, né? Aí chega lá um ator mais radical, né, e diz, não, você tem que colocar, e não dá para ser assim, não é? Pois bem. Então, veja, o que nós temos hoje é ainda uma grande confusão, né? Você tem, por exemplo, os riscos ambientais que devem ser inseridos num programa chamado de PPRA. Você tem o risco ergonômico, que é numa análise ergonômica. Você tem o risco de acidente, que você não sabe onde coloca. Aí você cria um programa para contemplar os riscos de acidente e chama ele de PCMAT. Ou seja, é uma grande confusão que nós temos hoje ainda. Aí você tem a empresa principal no seu canteiro de obra e você tem empresas terceirizadas. Aí você pergunta, sob o manto do atual texto, o que a empresa principal precisa apresentar aqui em termos de programa de gestão de segurança? Precisa apresentar um PCMAT. E as empresas terceirizadas, um PPRA. Ou seja, você está dizendo para a empresa terceirizada, olha, os riscos ambientais no meu ambiente de trabalho é você que vai fazer a gestão. Não faz sentido. Chega lá um cidadão com um risco novo, né? E ele é que traz a solução para mim? Não, meu amigo. A solução, você traz o risco, mas a solução sou eu que vou trazer. Eu é que vou dizer qual é a solução.
muito por conta de que o seu risco não vai não estarão submetidos a eles apenas os teus empregados, mas muitas vezes um conjunto de trabalhadores daquele canteiro de obra. Portanto, eu preciso, como empresa principal, me preocupar também com esse risco novo que essa empresa terceira está trazendo para o meu canteiro de obra. Mas, em princípio, é esta empresa terceira que vai trazer o risco e a solução. Não, mas a solução não passa necessariamente por ela. A solução pode até passar por ela, mas sou eu que tenho que admitir se nós vamos implementar aquilo ou não, né? Então, cria uma série de dificuldades para ser implementado. E o novo texto, né, nós acreditamos, vai resolver isso. Por quê? Porque agora, o que nós teremos a partir de 3 de janeiro de 2022 é isso que aqui está. Você tem todos os riscos ocupacionais, né, de acordo com a nova NR1, que também entrará em vigor, o item 1.5 entrará em vigor em 3 de 1 de 22, e a nova NR18, 3 de 1 de 22, combinando essas duas, nós teremos agora um novo programa chamado de Programa de Gerenciamento de Riscos, que, aliás, nós estamos aqui para falar das principais mudanças e alterações que houve no setor da construção. E eu estou fazendo toda essa introdução, apresentando estes cenários, para dizer para você que a principal mudança está no novo texto da NR18, na exigência agora de um novo programa chamado de Programa de Gerenciamento de Riscos, que vai contemplar todos os riscos ocupacionais. E a NR18, ela não detalhou, não é? E não podia ser diferente, ela não detalhou o PGR, porque o detalhamento do PGR está na NR1, e aí nós precisamos conhecer a NR1. Mas nós não entraremos em detalhes neste painel. No painel seguinte, os colegas Rodrigo Vaz e Gianfranco, eles vão abordar em detalhes o PGR. Portanto, você que está nos assistindo agora está convidado a continuar conosco, né, para assistir o painel seguinte, porque no painel seguinte o PGR será destrinchado aqui pelos colegas, beleza? Vamos para frente. Então, em rápidas palavras, o que diz a NR18 sobre o PGR? Diz, olha, são obrigatórias a elaboração e a implementação do PGR nos canteiros de obras, contemplando os riscos ocupacionais e suas respectivas medidas de prevenção. Então, ele está dizendo, aqui não fez restrição de obra, percebem? Olha, qualquer canteiro de obra deve implementar o PGR, qualquer canteiro de obra. Ah, mas eu tenho um só empregado. Ué, de acordo com a norma, você tem que implementar um programa de gerenciamento de riscos, não é? E aí, este PGR da 18, ele deve contemplar as exigências previstas na NR1. E aí, a NR1 diz, em rápidas palavras, que os documentos que compõem este PGR é um inventário de riscos, né, e mais um plano de ação e um cronograma de implantação. Então, veja, o inventário de riscos, você vai reconhecer os riscos existentes, você vai se antecipar aos riscos potenciais, você vai dizer, por exemplo, que tem risco de queda. Aí, no plano de ação, você vai dizer quais são as medidas de proteção contra a queda e você vai ainda definir um cronograma dizendo, olha, esta medida será implementada em tal data no meu canteiro de obras. Porque se você não tem um cronograma de implantação físico, não faz sentido você ter um plano de ação. Ele não seria um plano de ação, seria apenas um projeto, apenas um projeto. E aí, por falar em projeto, antes ainda, o PGR deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado de segurança do trabalho. Então, o profissional que deve elaborar o PGR é o engenheiro de segurança do trabalho. Mas a norma permite aos profissionais técnico e tecnólogo, elaborarem PGRs para obras menores, obras com até 2 pavimentos. Nós colocamos até 7 metros de altura, mas é até 2 pavimentos, né? Esses PGRs podem ser elaborados por técnicos ou tecnólogos em segurança. Vale ressaltar, obras de até 7 metros e com no máximo 10 trabalhadores. Então, é uma adição. Até 2 pavimentos, com até 10 empregados. Pode ser um PGR elaborado por um profissional técnico ou tecnólogo em segurança do trabalho. E o engenheiro de segurança do trabalho pode elaborar qualquer obra de qualquer tamanho, o PGR para qualquer obra. E aí, ela diz que deve contemplar as exigências da NR1, mas ela diz, a 18, assim, mas deve conter os seguintes documentos. E aqui está o grande segredo da NR18 nova, que é a exigência de projetos.
Ou seja, se o atual texto da norma, o velho texto, diz como você deve fazer, né, o novo texto não mais diz como você deve fazer, ele diz o que você deve fazer. Você deve projetar uma área de vivência. Ah, mas qual é a altura do pé direito? Meu caro colega, é uma altura que permita às pessoas que dele vão utilizar que tenha conforto, que tenha segurança, que tenha privacidade. Faça um projeto. Faça um projeto elétrico das instalações temporárias, faça um projeto elétrico dos sistemas de proteção coletiva. Ah, Flávio, mas eu quero usar bandeja. Posso? Fica à vontade. Mas eu não quero mais usar bandeja. Fica à vontade também. Eu quero colocar uma rede de segurança. Fica à vontade. Olha, eu quero colocar bandeja a cada 5 pavimentos. Eu posso? Pode. Fica à vontade. Agora o detalhe. Você tem mais liberdade, mas você tem mais responsabilidade, porque todos esses projetos, será necessário para todos esses projetos a emissão de uma anotação de responsabilidade técnica. Então, se você colocou uma bandeja a cada 5 pavimentos, você tem que se responsabilizar pelo projeto e execução, se for o caso, dessas bandejas a cada 5 pavimentos. Não dá mais para você jogar a responsabilidade no texto da norma, porque a norma não está dizendo mais como você deve fazer. O que a norma está dizendo é, você deve elaborar um projeto das medidas de proteção que você quer no seu canteiro de obra. Esse é o grande segredo da norma. A grande alteração é essa que está aqui. A exigência do PGR e a exigência de projetos. Essas são as grandes modificações do novo texto da NR18. É logicamente que trouxe algumas outras alterações, eu não vou entrar em detalhes, porque os colegas, na sequência, entrarão em detalhe. O Toninho vai detalhar, por exemplo, a área de vivência, vai falar sobre instalações elétricas temporárias, trazer aquilo que houve de mudança, aquilo de relevante, né? Aquilo que houve de mudança que mais nos interessa num evento como esse, os colegas vão abordar. Agora, aqui trago em rápidas palavras, eu imagino que meu tempo está se esgotando, me permitam mais 3 minutinhos, eu já vou encerrar e passar a palavra para o Toninho. Aqui está na portaria 3733, né, que diz que, por exemplo, no novo texto da norma, nós estamos acabando com a fundação com tubulão com pressão hiperbárica. Isso era uma demanda enorme dos trabalhadores e, felizmente, 24 meses após a entrada em vigor do texto, ou seja, em janeiro de 2024, não será mais permitido no Brasil execução de tubulão com pressão hiperbárica e nem permitida, 6 meses depois da entrada em vigor, a execução de tubulão. Se você observar o item 18.72.16, você vai verificar que tubulão com mais de 15 metros de profundidade não será mais permitido no Brasil. E se você quiser executar um tubulão com até essa profundidade, você tem que adotar uma série de medidas de segurança que talvez até inviabilizem o uso deste tubulão. Muito bem. E aí, para concluir a minha fala, eu quero trazer aqui uma modificação interessante que vai ocorrer no setor da construção, não necessariamente no texto da nova NR18, mas vai ocorrer no texto da nova NR5, que é a CIPA do setor da construção. O que é que nós temos hoje? O que nós temos hoje é uma comissão interna de prevenção de acidentes, não é, que é prevista ser constituída em obra de longa duração, aquelas de mais de 180 dias e aquelas de até 180 dias, não é? O que nós temos hoje é uma grande confusão. E por esta confusão, por esta dificuldade na implementação, é que você pouco vê CIPA em construção. Fala até em CIPA centralizada. Ou seja, é uma grande confusão. Não é? Eu imagino que você que está me assistindo nesse momento, dificilmente você vê uma CIPA na construção. Por quê? Por causa da dificuldade de implementar. Nós, então, construímos um texto, que, aliás, foi aprovado na CTPP e será publicado também em janeiro de 2022, e será de implementação obrigatória nos canteiros de obra. Muito mais simples, muito mais singela, mas sem abrir mão daquela comissão de segurança nos canteiros de obra. Então, em rápidas palavras, nós temos que observar o seguinte: a empresa principal, a dona do canteiro de obra, ela vai olhar quantos empregados ela tem no canteiro. Se ela tiver CIPA, ela constitui. Se ela não tiver, ela designa um de seus empregados como representante, né, como pessoa que vai fazer um curso, enfim, e ser responsável pela implementação do texto da nova NR5. Então, o canteiro de obra é isso. Se a principal, a dona do canteiro, tiver número de empregados suficiente para constituir a CIPA, de acordo com a NR5 nova, ele vai constituir. Se não, vai apenas designar um de seus empregados. Bom, mas e se essa obra tiver frente de trabalho? Não vai ter mais CIPA em frente de trabalho. Acabou. Não vai mais ter CIPA em frente de trabalho.
nem por isso não existirão lá pessoas treinadas para enxergar eventuais riscos. Portanto, a empresa, no canteiro, na frente de trabalho, vai designar também um de seus empregados. Mas, repito, em frente de trabalho não haverá mais CIPA. E se houver empresa terceirizada? A empresa terceirizada não terá mais CIPA no canteiro de obra, nem na frente de trabalho. Não terá. Ela apenas designará um de seus empregados, se ela possuir 5 ou mais empregados naquele canteiro de obra ou naquela frente de trabalho, ela vai designar um dos seus empregados para cumprir os objetivos da NR5. Então, aqui, em resumo, CIPA só vai haver em canteiro e não vai haver CIPA em frente de trabalho. CIPA só vai haver da empresa principal. As terceirizadas não precisarão constituir CIPA nos canteiros de obra. E aí você pergunta assim, Flávio, e essas terceirizadas não constituirão CIPA? Constituirão uma CIPA centralizada. Ou seja, o que acontece hoje é que essas empresas terceirizadas têm 5 empregados aqui, 10 acolá, 5 acolá, não precisa constituir CIPA em lugar nenhum. Só que quando você soma, elas têm 500, têm 1.000, têm 2.000 trabalhadores e não tem CIPA, agora elas vão ter a CIPA centralizada. Beleza? Em breves palavras, é isso aí. Em outro momento, a gente volta a detalhar a CIPA no setor da construção. Para obras de curta duração, aquelas obras com até 180 dias de duração, a empresa, nesses canteiros de obra, não haverá CIPA. Não haverá CIPA nesses canteiros de obra. O que haverá? Apenas um designado de cada empresa ali representada. Apenas um. E a terceira, ela só vai ter se ela tiver, repito, 5 ou mais empregados. Ou seja, nós procuramos simplificar a implementação da CIPA nos canteiros de obra. Beleza, pessoal? Então, para concluir, as mudanças principais que houve, e que eu estou trazendo para vocês aqui, é a substituição do PCMAT pelo PGR, né, a obrigatoriedade da elaboração de projetos, tudo agora vai ser projeto. Né? Por exemplo, eu como auditor, chego num canteiro de obra, o camarada vai virar para mim e dizer, Flávio, o que você quer que eu coloque ali? Eu vou dizer, eu não quero que você coloque nada. O que eu quero é que você faça um projeto da solução para esse problema. Beleza? E agora a CIPA, que vai entrar também em vigor, mas não no texto da 18, mas no texto da NR5. Beleza? Pessoal, então, muito obrigado por essa oportunidade. Um forte abraço. A gente vai se ver aí na sequência. Né? Um forte abraço e até a próxima oportunidade.